Olhe ao seu redor por um instante. Se você estiver sentado em uma cadeira, pode parecer que você está em repouso absoluto, perfeitamente parado. Mas essa é uma das maiores ilusões da nossa biologia. Neste exato segundo, você está em cima de uma esfera de rocha e metal que gira a mais de 1.600 km por hora. Essa mesma esfera está orbitando uma estrela a 107.000 km por hora, e essa estrela está sendo carregada em um redemoinho galáctico a 800.000 km por hora. No universo, a imobilidade é uma mentira. Das partículas subatômicas que compõem o seu DNA até as galáxias que se estendem por trilhões de quilômetros, tudo, sem exceção, está girando. Mas por quê? Porque o cosmos não é simplesmente estático. Porque a natureza tem essa obsessão em girar em círculos em vez de se mover em linhas retas. Hoje, no Além do Infinito, vamos descobrir que o giro é a assinatura da energia do próprio Big Bang e que a nossa existência depende de uma moeda invisível que o universo se recusa a parar de gastar. Prepare-se, porque para entender o cosmos, você precisa primeiro aprender a dançar no ritmo da gravidade. Para entendermos por que as coisas giram, precisamos voltar 13 bilhões e 800 milhões de anos, até o momento em que o espaço e o tempo começaram. O Big Bang não foi uma explosão perfeitamente organizada e simétrica, como uma bolha de sabão crescendo no ar. Se tivesse sido assim, o universo hoje seria um lugar muito chato, com matéria espalhada de forma tão uniforme que nada jamais teria se chocado ou se agrupado. Felizmente para nós, o universo jovem era caótico, cheio de turbulências quânticas e flutuações de densidade. Pense em uma nuvem de fumaça ou na correnteza de um rio. Existem sempre pequenos remoinhos, turbulências onde a matéria está um pouco mais apertada ou se movendo um pouco mais para um lado do que para o outro. No momento em que a gravidade começou a puxar essas nuvens de gás e poeira primordial para formar as primeiras estruturas, qualquer pequena assimetria, qualquer chute para o lado, por menor que fosse, foi amplificado. É aqui que entra o protagonista técnico da nossa história, o momento angular. Pense no momento angular como uma quantidade física que mede o esforço necessário para fazer algo parar de girar. No vácuo do espaço, não existe atrito, não há ar para frear os movimentos e não há chão para criar resistência. Uma vez que uma nuvem de gás começa a se contrair e possui um mínimo de movimento lateral, esse movimento é preservado para sempre. É uma lei sagrada da física, o momento angular deve ser conservado. Se o universo deu um pequeno empurrão inicial em uma direção, esse empurrão não pode simplesmente desaparecer. Ele é passado de pai para filho, da nuvem de gás para a estrela, da estrela para o planeta. Nós vivemos em um universo que recebeu um chute lateral no início dos tempos, e como não há ninguém para segurar o freio, o cosmos continua girando como um peão infinito, transformando o caos inicial em uma ordem rotacional que sustenta tudo que vemos. Agora que sabemos que o giro começa com uma pequena turbulência, precisamos entender como ele se torna tão rápido e poderoso. Porque uma nuvem de gás imensa, que gira tão devagar que levaria milhões de anos para completar uma volta, acaba se transformando em uma estrela ou um planeta que gira em horas ou dias? A resposta está em um fenômeno que você provavelmente já viu em apresentações de patinação artística ou balé. Imagine uma bailarina girando no gelo com os braços abertos. Ela gira em uma velocidade constante, mas no momento em que ela puxa os braços em direção ao peito, algo mágico acontece. Ela começa a girar muito mais rápido, quase como um borrão aos olhos do espectador. Ela não aplicou mais força, ela apenas concentrou sua massa mais perto do seu eixo de rotação. Na astrofísica, esse é o motor que move o nascimento de cada sol. Uma nuvem de gás molecular pode ter anos-luz de extensão e girar de forma quase imperceptível. Mas, quando a gravidade começa a vencer a pressão interna e faz essa nuvem colapsar, as partículas de gás são puxadas para o centro, ficando bilhões de vezes mais próximas umas das outras. Para respeitar a lei da conservação do momento angular, o sistema compensa a diminuição do tamanho com um aumento drástico na velocidade de rotação. Quanto menor o objeto fica, mais furiosamente ele gira. É por isso que o Sol gira, é por isso que a Terra gira e é por isso que as estrelas de nêutrons, que são o ápice desse colapso, conseguem girar centenas de vezes por segundo. O giro é o resultado da luta entre a gravidade, que quer esmagar tudo em um ponto, e o momento angular, que quer manter as coisas em movimento lateral. Esse cabo de guerra impede que tudo caia diretamente no centro, criando o equilíbrio que permite que sistemas solares existam em vez de serem apenas buracos negros solitários. Sem esse efeito da bailarina, o universo seria um cemitério de massas imóveis, mas graças a ele, o cosmos é uma orquestra de giros cada vez mais rápidos.
Se você observar o nosso sistema solar, as galáxias espirais ou até os anéis de Saturno, notará um padrão curioso. Quase tudo no universo parece estar organizado em discos achatados. Por que os planetas não orbitam o Sol em todas as direções possíveis, como um enxame de abelhas ao redor de uma colmeia? Por que existe uma mesa invisível onde quase todos os corpos celestes se sentam? A resposta reside na física violenta e estatística das colisões dentro de uma nuvem de gás em rotação. Imagine novamente aquela nuvem primordial que começou a colapsar. No início, as partículas de poeira e gás estão se movendo em todas as direções, para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. No entanto, como vimos, a nuvem como um todo possui um pequeno saldo de movimento em uma direção específica, o seu momento angular médio. À medida que a gravidade puxa tudo para o centro, as partículas começam a colidir umas com as outras em velocidades alucinantes. Se uma partícula está tentando subir enquanto a massa geral está girando para o lado, ela eventualmente colidirá com outra partícula vindo na direção oposta. Essas colisões cancelam os movimentos verticais. Pense nisso como uma multidão tentando correr em um corredor estreito. Quem tenta correr contra o fluxo ou pular por cima dos outros acaba batendo e sendo forçado a seguir a direção da maioria. Com o passar de milhões de anos, o único movimento que sobrevive é aquele que está alinhado com o giro principal da nuvem. O resultado é o que chamamos de disco de acreção. É por isso que o Sol gira no mesmo plano em que os planetas orbitam, e é por isso que as galáxias espirais são pratos finos de estrelas e não esferas gigantescas. O achatamento é a vitória da harmonia sobre o caos das colisões, transformando um turbilhão tridimensional em uma estrutura bidimensional organizada que permite a formação de sistemas solares estáveis. Embora o universo adore girar, ele também possui mecanismos de freio extremamente eficientes, e o maior deles é a própria gravidade quando dois objetos estão muito próximos. Você já deve ter notado que, não importa a noite, a Lua sempre nos mostra a mesma face. Nunca vemos o chamado lado escuro da Lua a partir da Terra. Isso acontece por causa de um fenômeno chamado travamento de maré. No passado distante, a Lua girava muito mais rápido sobre o seu próprio eixo, mas ela está presa em um cabo de guerra gravitacional com a Terra. A gravidade da Terra não puxa a Lua apenas como um ponto, ela puxa o lado mais próximo com mais força do que o lado mais distante. Isso deforma a Lua, esticando-a levemente como se fosse uma bola de borracha, criando o que chamamos de bojo de maré. Conforme a Lua tentava girar, esse bojo de massa era puxado de volta pela gravidade da Terra, criando uma fricção interna constante que funcionou como um freio mecânico por bilhões de anos. Eventualmente, a rotação da Lua diminuiu até que o tempo que ela leva para girar sobre si mesma se tornou exatamente igual ao tempo que ela leva para dar uma volta ao redor da Terra. Mas esse freio não é unilateral. A Lua também está freando a Terra. As marés nos nossos oceanos criam uma fricção contra o fundo do mar que está, muito lentamente, diminuindo a rotação do nosso planeta. Estima-se que, há 400 milhões de anos, um dia na Terra durava apenas 22 horas. Daqui a milhões de anos, nossos dias serão ainda mais longos. O giro, portanto, não é imutável, ele pode ser roubado, transferido ou dissipado. No caso da Terra e da Lua, o momento angular que a Terra perde ao girar mais devagar é transferido para a Lua, que usa essa energia para se afastar de nós cerca de 3,8 centímetros por ano. O universo está em constante negociação, trocando velocidade por distância em uma contabilidade cósmica que nunca fecha no vermelho. Se subirmos a nossa perspectiva para além do sistema solar, entramos no reino das galáxias, as maiores estruturas organizadas pelo giro no universo. Uma galáxia como a nossa Via Láctea é um redemoinho colossal composto por centenas de bilhões de estrelas, todas orbitando um centro comum. No coração desse sistema, existe um buraco negro supermassivo, mas, ao contrário do que muitos pensam, ele não é a única razão pela qual a galáxia gira. O giro galáctico é o resultado de bilhões de anos de fusões e colisões entre nuvens de gás e galáxias menores, onde cada encontro adicionou mais momento angular ao sistema. O que vemos hoje é uma estrutura espiral majestosa, onde os braços da galáxia não são objetos sólidos, mas sim ondas de densidade, como engarrafamentos em uma rodovia, onde as estrelas se aglomeram temporariamente antes de seguirem seu caminho orbital. No entanto, o giro galáctico esconde o maior mistério da astrofísica moderna. Na década de 1970, a astronoma Vera Rubin percebeu algo impossível. As estrelas nas bordas externas das galáxias giram tão rápido quanto as estrelas próximas ao centro. De acordo com as leis de Newton,
Quanto mais longe você está da massa central, mais devagar você deveria orbitar, exatamente como Plutão é muito mais lento que Mercúrio. Pela lógica da matéria visível, as galáxias deveriam simplesmente se despedaçar. A força centrífuga do giro deveria arremessar as estrelas para o vazio intergaláctico. Como elas permanecem unidas? A resposta é o que chamamos de matéria escura. Existe uma quantidade imensa de massa invisível que não emite luz, mas que gera uma gravidade extra-titânica. Essa substância age como uma cola invisível ou um motor oculto que mantém o giro das galáxias estável. Sem a matéria escura, a dança das galáxias seria um caos desgovernado. O giro, portanto, não nos diz apenas sobre o que vemos, mas é a prova definitiva de que o universo está cheio de algo massivo que ainda não conseguimos tocar. Para encerrarmos nossa investigação, precisamos olhar para os recordistas mundiais de velocidade, onde o giro deixa de ser apenas movimento e passa a ser uma força de distorção da realidade. As estrelas de nêutrons, especificamente os pulsares de milissegundo, representam o ápice do que a conservação do momento angular pode fazer. Imagine uma estrela com uma massa maior que a do Sol, espremida em uma esfera do tamanho de uma pequena cidade. Ao encolher tanto, o seu giro acelera a níveis alucinantes. O pulsar recordista atual, conhecido pela sigla científica PSRJ 1748-2446 AD, gira impressionantes 716 vezes por segundo. Isso significa que a superfície dessa estrela está se movendo a cerca de 25% da velocidade da luz. A essa velocidade, o giro é tão forte que a própria estrela quase se despedaça, mantendo-se unida apenas pela gravidade extrema. Mas o limite final do giro pertence aos buracos negros em rotação, também chamados de buracos negros de Kerr. Einstein nos ensinou que o espaço e o tempo formam um tecido flexível. Quando um buraco negro gira com uma massa de milhões de sóis, ele não gira apenas dentro do espaço, ele arrasta o próprio tecido do espaço-tempo consigo. Esse fenômeno é conhecido como efeito Lense-Thirring ou arrastamento de referenciais. Imagine colocar uma batedeira dentro de um pote de mel. Conforme as pás giram, o mel ao redor é forçado a girar junto. Perto de um buraco negro em rotação, existe uma região chamada ergosfera, onde é fisicamente impossível ficar parado, mesmo que você tenha o motor mais potente do universo. O espaço ali está girando tão violentamente que você seria carregado pelo redemoinho da própria realidade. Aqui, o giro atinge o seu estágio divino. Ele não é mais apenas matéria se movendo no espaço, mas o próprio espaço e o próprio tempo se tornando um redemoinho. O giro é, em última análise, o fôlego final da física antes de mergulhar na singularidade onde todas as leis conhecidas deixam de existir. Ao olharmos para trás em nossa jornada de 18 minutos, percebemos que o giro não é um acidente, mas uma necessidade fundamental. Ele nasceu do caos turbulento do Big Bang, foi amplificado pela gravidade durante o colapso das primeiras estrelas e foi organizado pelas colisões que criaram os discos de nossos sistemas solares. O giro é o que impede a Terra de cair no Sol e o que impede o Sol de ser engolido pelo centro da galáxia. Ele é a força que gera campos magnéticos protetores, que dita o ritmo dos nossos dias e que cria a estabilidade necessária para que a vida pudesse, em um pequeno planeta azul, parar e perguntar: por que tudo se move? Nós somos os filhos de um universo que se recusa a ficar parado. Cada átomo do seu corpo carrega o legado desse momento angular primordial. O giro é a sinfonia silenciosa do cosmos, uma dança que começou há 13 bilhões de anos e que continuará muito depois que as últimas estrelas se apagarem. Entender o giro é entender o equilíbrio da criação. Enquanto o universo continuar a rodar, a história da descoberta continuará a avançar. Continue curioso. Continue questionando e, acima de tudo, continue girando junto com este imenso e maravilhoso carrossel galáctico que chamamos de lar.